Olá, boa noite. Boa noite. Viagem apostólica do Papa Francisco ao Cazaquistão. Em discurso, o Santo Padre fala que Deus sempre conduz à paz e nunca à guerra e que as religiões não podem justificar a violência. Francisco se encontra com delegação da Igreja Ortodoxa Russa. E durante missa, o pontífice lembrou das dores vividas pelo povo do Cazaquistão. No Brasil, a Anvisa decide simplificar as regras para a entrada de estrangeiros no país. Fórum Nacional de Enfermagem anuncia paralisação nacional da categoria no dia 21 de setembro. Primeira viagem com o trem do metrô de São Paulo completa 50 anos. Jogos da Juventude em Sergipe. Estado é palco pela primeira vez de competições organizadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E tem reportagem sobre a exaltação da Santa Cruz. Conheça a história e o significado desta devoção celebrada hoje pelos fiéis católicos. O Canção Nova Notícias começou. O Papa Francisco fez o discurso de abertura do 7º Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais. Disse que Deus sempre conduz à paz e nunca à guerra e que as religiões não podem justificar a violência. O encontro desta quarta-feira, que reúne mais de uma centena de delegações de 50 países, começou com um momento de oração em silêncio. O encontro desta quarta-feira, que reúne mais de uma centena de delegações de 50 países, começou com um momento de oração em silêncio. O pontífice iniciou seu discurso dizendo que o mundo espera uma religiosidade autêntica e criticou tanto o fundamentalismo, que corrói toda a crença, como a suspeita e desprezo da religião, como se fosse um fator que desestabiliza a sociedade. Para o Papa, as religiões não são problema, mas parte da solução para uma convivência mais harmoniosa. A liberdade religiosa também mereceu destaque em seu discurso. Francisco explicou que propor a crença, sem nunca a impor, é a prática correta do anúncio, o que é diferente do proselitismo e doutrinamento de que todos são chamados a manter distância. O Santo Padre recordou que esse congresso reflete o papel das religiões no desenvolvimento espiritual e social da humanidade nesse período pós-pandêmico e apresentou 4 desafios, de modo especial, às religiões. O primeiro é a pandemia. Além de sensibilizar para a nossa fragilidade e responsabilidade, alertou o Papa, os crentes são chamados a cuidar da humanidade em todas as suas dimensões. Francisco apontou a pobreza como o maior fator de risco do nosso tempo. Enquanto continuarem a assolar disparidades e injustiças, não poderão cessar os vírus piores do que a Covid, ou seja, os do ódio, da violência, do terrorismo. O segundo é o desafio da paz. Com ênfase afirmou que Deus é paz e sempre conduz à paz, nunca à guerra, e que os conflitos devem ser resolvidos com encontro, diálogo e negociações e não com força, armas e ameaças. Nunca justifiquemos a violência. Não permitamos que o sagrado seja instrumentalizado por aquilo que é profano. O sagrado não seja suporte do poder e o poder não se valha de suportes de sacralidade. O terceiro desafio apresentado por Francisco foi o acolhimento fraterno. Para ele, é o caminho da compaixão que nos torna mais humanos e mais crentes. O último, o cuidado com a casa comum. Francisco denunciou a mentalidade da exploração e defendeu a necessidade de preservar a terra para as gerações futuras. Por fim, o Papa deixou um convite para que seja cada vez mais amigável o caminho das religiões. Hoje, uma delegação ortodoxa russa, liderada pelo número 2 da hierarquia, se encontrou com o Papa Francisco. O patriarca Kirill, que apoia a invasão da Ucrânia, não foi à conferência de líderes religiosos e não viu o discurso do Papa Francisco nesta quarta-feira, dizendo que Deus não guia as religiões para a guerra. A posição do número 1 da Igreja Ortodoxa Russa provocou divisão e até o rompimento com algumas igrejas ortodoxas locais. O número 2 da Igreja Ortodoxa Russa, o metropolita Antony, se encontrou hoje com o Papa e disse que o Santo Padre foi muito cordial.
Antony citou a observação de Francisco em uma entrevista em maio desse ano, quando disse a um jornal italiano que o patriarca Kirill não poderia ser coroinha de Putin. Antony disse ainda que o Papa Francisco deseja ter um segundo encontro com o patriarca Kirill, como ocorreu na primeira vez em Cuba no ano de 2016. Durante a Santa Missa que presidiu, o Papa fez reflexões sobre as serpentes, a venenosa que morde e a que salva. E lembrou que no Cazaquistão não faltaram mordidas dolorosas. Na Praça da Expo, em Nur-Sultan, capital do Cazaquistão, fiéis se reuniram para rezar com o pontífice, no dia em que a igreja celebra a festa da Santa Cruz. Na homilia, Francisco refletiu as duas imagens das serpentes, a venenosa que morde e a serpente que salva, citada no livro dos Números. Lembrou que no Cazaquistão não faltaram as mordidas dolorosas. Penso às serpentes bruciantes da violência. Penso nas serpentes venenosas da violência, da perseguição ateísta, em que foi ameaçada a liberdade do povo e ferida sua dignidade. E ferida a sua dignidade. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim de que todo o que nele crê tenha vida eterna, afirmou o Papa. Francisco disse também que no madeiro da cruz, Cristo tirou o veneno da serpente do mal e que ser cristão significa viver sem venenos, não murmurar, acusar, criticar os outros, disseminar as obras do mal, não poluir o mundo com o pecado e a desconfiança que vem do maligno. E ainda pediu: não haja em nós qualquer veneno de morte. Ao contrário, rezemos para que, pela graça de Deus, possamos nos tornar cada vez mais cristãos, testemunhas alegres de vida nova, de amor, de paz. Recordou da guerra na Ucrânia. Quantos mortos teremos ainda de contar antes de as contraposições cederem o passo ao diálogo para o bem das pessoas, dos povos e da humanidade? A única saída é a paz e a única estrada para se chegar lá é o diálogo, concluiu o Santo Padre. E a sola strada per arrivarci è il dialogo. De Roma para Brasília, Ronaldo da Silva traz informações da Anvisa em relação à entrada de estrangeiros no Brasil. Boa noite, Ronaldo, bem-vindo. Sim, muito boa noite para você também. Boa noite a todos que nos acompanham agora. E é exatamente isso. A medida pode favorecer o aumento no turismo de estrangeiros no país. Com registro de casos de Covid cada vez menos frequentes, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu simplificar as regras para a entrada de estrangeiros no país. Agora será necessária apenas uma medida ao invés de um conjunto de obrigações. Nos duros períodos de pandemia do novo coronavírus, voos internacionais chegaram a ser proibidos. Para entrar no país, era preciso cumprir uma série de regras de saúde e apresentar documentos oficiais com a comprovação das informações. Agora, visitantes de outras nacionalidades terão menos restrições. Outros países já dispensam há algum tempo a apresentação de cartão vacinal e de testagem para entrada nos seus territórios, e isso tem visto que não foi levado a um aumento de casos nesses locais. Uma portaria do governo federal e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza a entrada no país de brasileiro ou estrangeiro vindos do exterior, desde que seja apresentada a comprovação da vacina de Covid-19 ou teste realizado um dia antes do momento do embarque. Essa flexibilização é importante no momento que os dados epidemiológicos nos mostram que a gente pode tomar essas duas medidas que foram ditas pela Anvisa. As regras já estão em vigor e valem para viajantes do transporte aéreo, aquaviário e terrestre. O fim das restrições pode impulsionar o setor de turismo. De janeiro a julho deste ano, o índice de atividades turísticas cresceu mais de 40%, com destaque para as viagens de avião. Um levantamento da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, revela um aumento de 60% no número de visitantes estrangeiros no país. Até maio de 2022, mais de 1 milhão de viajantes desembarcou no Brasil. Essa é uma decisão importante
que nós precisamos de turistas no Brasil. Porque o turista, para quem não sabe, ele movimenta uma cadeia muito grande de mais de 120 profissões. Em virtude de uma suspensão do pagamento do piso nacional da enfermagem por uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, o Fórum Nacional da Enfermagem está mobilizando a categoria para uma paralisação nacional na próxima semana. A votação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que analisa a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, acontece em plenário virtual e segue até a próxima sexta-feira. O placar, até o momento, está 5-3 pela suspensão da lei que criou o piso nacional para profissionais da enfermagem, sancionada no início do mês de agosto, após a aprovação no Congresso. A minha visão, e a de muitos, é que sem se construir uma fonte de custeio, seria muito difícil tirar do papel esse piso salarial. No dia 9 de setembro, um ato nacional mobilizou enfermeiros de diversas partes do país para protestar pela suspensão do piso, que, com a lei aprovada, fica no valor de R$ 4.750. Nas redes sociais, o Fórum Nacional de Enfermagem informou que está prevista, no dia 21 de setembro, uma paralisação em todo o Brasil para defender a implantação da lei. De acordo com o texto da publicação, a orientação é que a paralisação seja no período de 24 horas. Os profissionais que não conseguirem fazer o ato durante este tempo, que realizem ao menos em períodos do dia. Por hoje é só, nós ficamos por aqui. Até amanhã e boa noite a todos. Até amanhã, Ronaldo. Boa noite para você, boa noite para todos aí em Brasília. Olha, a seguir o Papa nomeia novo bispo para a Diocese de Campo Limpo. Metrô de São Paulo completa 50 anos de sua primeira viagem teste. Precisamos esclarecer uma mentira contada pela campanha do Lula, que diz que 51 imóveis foram comprados em dinheiro pela família do Bolsonaro. Eles enganam dizendo que moeda corrente é o mesmo que dinheiro vivo. Dinheiro vivo são 51 milhões encontrados no apartamento de um aliado do PT. São 100 mil dólares na cueca de um assessor do PT. Dinheiro vivo são 6 bilhões recuperados da corrupção. Escândalo com dinheiro vivo, quem tem que explicar é o PT. Eleições 2022. Conheça o caminho do voto. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada. A partir daí, qualquer tentativa de alterar seus dados é detectada. Na votação, você digita e confirma. Para garantir o sigilo, os votos são misturados e registrados. No fim da votação, é gerado o boletim de urna. O boletim é o extrato impresso que resume todos os votos apurados em cada urna. Quando termina a votação, ele é afixado na entrada da sessão para quem quiser conferir. Agora, uma novidade. A partir destas eleições, cada boletim de urna será disponibilizado na internet na mesma hora em que for transmitido para a totalização. É ainda mais transparência e mais facilidade para você fazer a sua própria contagem de votos. Para a totalização, os votos seguem até a Justiça Eleitoral por um canal exclusivo e protegido. Todo esse cuidado garante: o voto que você deu é voto apurado e totalizado. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Hoje eu quero falar com você que decide o voto a partir das pesquisas. Quer saber qual é a pesquisa mais importante? É aquela que você faz com a sua consciência. Você tem orgulho do candidato em que vai votar? Ele trabalha pelo seu futuro e da sua família? Ele representa o melhor para você e para o Brasil? Pesquise aí. Eu sou Felipe Dávila, candidato a presidente. Vem com a gente. Vai de 30. Agora é 30, vai, Felipe presidente. A Grã-Bretanha viveu mais um dia de luto após a morte da Rainha Elizabeth II. Hoje foi a vez da população de Londres velar o corpo da monarca. O velório público teve quilômetros de filas. O último adeus à rainha fez a multidão comparecer em peso ao centro da capital. Muita gente esperou horas para ver o caixão de Elizabeth II. No ritual de despedida, as pessoas param por apenas alguns segundos para observar o caixão. Clima de silêncio e respeito pela monarca. It was my moment with my monarch.
Era o meu momento, a minha monarca. Isso é o que importa. Foi um momento pessoal de despedida. O cortejo fúnebre que levou o caixão do Palácio de Buckingham até o Westminster Hall, local do velório aberto, foi realizado hoje de manhã no horário de Brasília. Rei Charles III, seus irmãos e os filhos, os príncipes William e Harry, acompanharam o translado. A carruagem, já utilizada no transporte do corpo de outros monarcas, carregou o caixão coroado durante 20 minutos de cortejo. Já no Palácio de Westminster, oficiais da Guarda Britânica assumiram o translado do caixão da rainha. Membros da família real acompanharam nova cerimônia religiosa antes de retornar a Buckingham. O velório aberto ao público vai permanecer por 4 dias. Funcionários do governo acreditam que cerca de 750 mil pessoas devem passar pelo local. A Santa Sé divulgou hoje a nomeação feita pelo Papa Francisco do novo bispo para a Diocese Paulista de Campo Limpo. Padre Valdir José de Castro, da Pia Sociedade de São Paulo, falou à nossa equipe sobre sua nomeação. É claro que não foi fácil dizer sim, né? Não foi fácil, né? Mas rezando e pensando e tentando responder a esse pedido do Papa Francisco, eu disse sim e vamos ali agora fazer esse trabalho junto com aqueles que ali já estão, né? É uma surpresa, nós não temos tradição de bispo, né? A congregação tem 108 anos e é a primeira vez que um paulino é chamado a esse ministério. Então, vai ser um caminho, né, que vamos fazer. Nós temos como referência na nossa missão São Paulo. Então, a gente diz assim sempre, o nosso fundador, o padre Tiago Alberione, já falava, ser São Paulo vivo hoje. Ser São Paulo vivo hoje, que não é fácil, né? Então, eu vou buscar ser, dentro das minhas limitações, né, ser São Paulo vivo ali na Diocese de Campo Limpo. Parabéns ao novo bispo de Campo Limpo e à cidade de Campo Limpo, que agora, a diocese, né, que ganha esse novo bispo. E vamos a São Paulo com a Adelita Stoebel para saber como foi a celebração do encerramento das comemorações do centenário de Dom Paulo Evaristo Arnes. Boa noite. Boa noite a você e boa noite a todos. Isso mesmo, hoje foi o encerramento das comemorações dos 100 anos do nascimento de Dom Paulo. O cardeal Odilo Scherer presidiu uma missa na Catedral da Sé. Dom Odilo lembrou do legado do cardeal Paulo Evaristo Arnes. Sua grande fé, sua dedicação à igreja, sua proximidade com o Papa São Paulo VI, seu testemunho profético na vida social, os gestos de humanidade, seu convívio com as pessoas, especialmente os sacerdotes, os religiosos. Dom Paulo e o legado que deixou pertence agora à história. A celebração marca a conclusão das comemorações do centenário de Dom Paulo, admirado por muitos por sua humildade e sabedoria. Um grande exemplo de pessoa humana serena, de discípulo mesmo de Jesus Cristo, era o centro da vida dele, o sacerdócio, porque ele foi frei, foi padre, foi bispo, foi arcebispo, foi cardeal, mas na véspera dele morrer, eu o visitei no Hospital Santa Catarina e ele falou, eu agradeço a Deus por tudo, sobretudo por ser padre. Então, um verdadeiro padre, um verdadeiro sacerdote de Jesus Cristo. Na minha época, seminarista, ele chegou a fazer alguns encontros conosco. Que exemplo de fé! Como ele amava o ser humano. Dom Paulo, para mim, é um exemplo de amor ao ser humano. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus e ao próximo. Ele cumpriu esse mandamento fielmente. Desde 2021, a exposição Armes de Esperança em Esperança percorreu diversas paróquias, santuários e também espaços pela cidade. Agora ela está aqui na Catedral da Sé até o próximo domingo, para quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre a trajetória religiosa de Dom Paulo Evaristo Arnes. Deus habita esta cidade, somos suas testemunhas. Coragem, diria Dom Paulo. Você sabia que em setembro de 1972, São Paulo realizava a primeira viagem teste em um trem do metrô? 50 anos depois, esse meio de transporte é um dos mais utilizados pela população.
Imagens raras mostram operários brasileiros da Companhia Nacional Maferza construindo os primeiros protótipos do metrô de São Paulo em 1970. 2 anos depois, em 6 de setembro de 1972, 2 vagões seguiram numa carreta até a estação Jabaquara. Mais de 1.500 pessoas aguardavam ansiosas para assistir um feito histórico. O presidente militar, Emílio Médici, apertou o botão e inaugurou a primeira viagem teste de um trem do metrô paulista. O metrô percorreu 500 metros, cerca de 500 metros a partir do pátio Jabaquara, até as proximidades da estação Jabaquara, onde toda a população pôde observar essa grande novidade que estava vindo para o Brasil e que em 2 anos estaria servindo a população de São Paulo. O trem seguiu em teste. Em 1973, percorreu 11 quilômetros pela linha azul. A viagem inaugural com passageiros ocorreu em 14 de setembro de 1974. Os vagões utilizados à época foram modernizados e circulam até hoje. É exatamente esta composição em que nós estamos. Por isso, andar nesse trem é muito mais do que ir de um lugar para o outro. É fazer um mergulho no túnel do tempo. O modelo I-24 circula na linha 1 azul entre o Tucuruvi e o Jabaquara. Ele foi totalmente modernizado, adquirindo novas tecnologias como câmeras, ar-condicionado, itens de acessibilidade que à época ainda não existiam. E hoje esse trem, pela sua boa manutenção, ele pôde ser totalmente reaproveitado e está circulando como se fosse um trem novo. É a primeira vez desde o início da pandemia que Ângela pega o metrô e, para sua surpresa, embarcou no vagão histórico. Acaba sendo emocionante, né? Relembra, porque eu comecei a andar com o metrô, eu tinha acho que 12 anos de idade, né? Era bem nova. Hoje o metrô tem mais de 100 quilômetros de malha e atende mais de 2 milhões de passageiros. Bem, são essas as informações aqui da capital paulista. Desejo uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Adelita, e até amanhã. E a seguir, projeto para aumentar segurança do sistema de votação é aprovado pelo TSE. E setor de transporte mantém crescimento e abre vagas de emprego. Eu quero convidar você a participar comigo de um tempo forte de oração e espiritualidade. Amanhã estaremos juntos em uma linda jornada de 40 dias com São Miguel Arcanjo. Rezaremos às 4 horas da manhã o Santo Rosário, ao vivo pela TV Canção Nova. Venha estar conosco nesta linda jornada de fé e devoção. Eu fui a primeira mulher candidata à presidência do Senado em 198 anos de história do Senado Federal. A mulher precisa ter o espaço que ela merece na sociedade brasileira. O meu ministério terá paridade de mulheres e homens, terá negros, mas não terá ninguém envolvido em escândalo de corrupção, mesmo que seja do meu partido. Presidente do Brasil. Da descoberta no estudo bíblico ao momento diário de leitura, queremos que a Palavra de Deus esteja sempre presente em nossas vidas. Para isso, a Paulinas oferece a Bíblia Sagrada, nova tradução na linguagem de hoje, com letras grandes, de fácil leitura e entendimento. Mês da Bíblia. Seja amigo da Palavra na Paulinas. Bolsonaro fala que, com ele, não tem corrupção. Então, como ele explica a corrupção no Ministério da Educação que trocava verbas públicas por barras de ouro? Como ele explica decretar sigilos de 100 anos em diversos escândalos do seu governo? Como ele explica o caso das rachadinhas? E como ele explica que sua família comprou 51 imóveis pagando em dinheiro vivo? Bolsonaro não engana. É escândalo tamanho família.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou um projeto para a realização de testes de integridade das urnas eletrônicas com a biometria de eleitores durante o pleito de outubro. A proposta foi apresentada pelas Forças Armadas para aumentar a segurança do sistema de votação. A repórter Camila Castro está ao vivo em Brasília e traz mais detalhes. Boa noite, Camila. Conta pra gente como estes testes vão acontecer. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. O Tribunal Superior Eleitoral vai realizar amanhã, nesta quinta-feira, às 11h30 da manhã, uma simulação do projeto piloto com biometria no teste de integridade das urnas. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, vai acompanhar essa simulação. Olha, aprovada por unanimidade na sessão plenária de ontem, a novidade será implantada nas eleições de outubro, já mês que vem. O projeto piloto inclui o uso da biometria dos eleitores que poderão se voluntariar, nos testes de integridade. Olha, vai funcionar da seguinte forma: depois de votar, eleitores serão convidados a participar dos testes em um local próximo ali da votação. Quem tiver interesse vai fornecer apenas a biometria. E é importante a gente ressaltar que o eleitor não vai votar pela segunda vez, hein? Segundo o TSE, cerca de 640 urnas passarão pelos testes de integridade em 5 capitais e também aqui no Distrito Federal. O teste de integridade é uma votação pública, aberta e auditada, realizada já há 20 anos pela Justiça Eleitoral. É um trabalho aí, um dos mais relevantes para testar o grau de confiabilidade das urnas eletrônicas. E os resultados terão ampla publicidade e serão realizados pelos tribunais regionais eleitorais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma excelente noite e até mais. Obrigado, boa noite para você também, Camila. O mercado de trabalho nos meios de transporte tem mantido crescimento consistente no que se refere à criação de vagas de emprego ao longo deste ano. Olha, na prática, o setor vai se recuperando aos poucos dos índices negativos da pandemia, ganhando força para gerar renda. Esperança, palavra que define o momento para uma das áreas mais importantes da economia brasileira. Nos primeiros 7 meses de 2021, o setor de transportes gerou quase 48 mil postos de trabalho. Em 2022, este número superou os 65 mil. Crescimento interessante no comparativo, que resultou em 17.506 novas vagas. O transporte ele é importante desde o ponto de origem até o seu destino final. Todas essas relações de compra e venda, atacado, varejo, a produção até chegar no cliente final. Esse resultado, segundo a Confederação Nacional do Transporte, destaca que a recuperação no mercado em 2021 foi expressiva para o setor. Essa melhora, inclusive, tem se mantido neste ano, com a maioria dos transportadores contratando mais e demitindo menos. Houveram contratações que estão manifestadas tanto no CAGED, quando a gente olha para o IBGE também estão aí expostos, esses números, e esse último trimestre também foi bastante importante. De acordo com informações recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, os resultados do acumulado deste ano são melhores do que os do ano passado. Por isso, é fundamental manter o negócio legalizado, em busca de mais segurança e credibilidade para crescer, como explicam estas advogadas. Nós sabemos que os empresários que buscam conhecimento, buscam agregar informações novas, que correm atrás, de tudo que é melhor para a sua empresa, eles alcançam o sucesso com mais facilidade, solidez, firmeza, segurança jurídica. As transportadoras, elas contam com muitos recursos que é possível fazer economia na folha de pagamento através de uma boa gestão. Quando se procura o jurídico já para se apagar incêndios, se custa muito caro, se custa bem mais barato se ter um jurídico preventivo. Vamos falar um pouquinho de esportes, porque os Jogos da Juventude acontecem desde 2000. E a edição de 2022 está acontecendo pela primeira vez em Sergipe, com sede principal em Aracaju. O Comitê Olímpico Brasileiro, COB,
organiza os jogos e cria oportunidades para selecionar os futuros atletas que vão representar o país nas próximas Olimpíadas. A competição é uma oportunidade para os jovens atletas mostrarem os seus talentos. Serão 15 dias de jogos em 16 modalidades diferentes. Nós acompanhamos um trecho do jogo do basquete feminino, Santa Catarina contra Pernambuco. Essa fase nacional dos Jogos da Juventude tem 4.180 atletas inscritos de 1.850 escolas. Aqui tem estudantes até 17 anos de todos os estados brasileiros. Essa fase da competição aqui em Sergipe vai até o dia 17 de setembro. Para chegar até aqui, os atletas percorreram uma longa trajetória. 2 milhões de esportistas de todo o Brasil disputaram jogos municipais. Agora a competição reúne os melhores de cada estado. Eu acho que é muito significativo, é importante. Fiquei muito feliz. De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, que organiza o evento, novos nomes do esporte nacional ganham destaque nos Jogos da Juventude. A expectativa é que sejam representantes do país nas futuras Olimpíadas. Porque a gente, lá no Rio, a gente não tem muitas competições, a gente treina o ano todo para vir aqui e fazer o nosso melhor. E a Olimpíada é um sonho? Claro. E após o intervalo, a festa da exaltação da Santa Cruz. E o significado desta devoção celebrada hoje pela igreja. Todos nós nascemos com uma missão, cada um com um dom diferente a ofertar. Mas temos em comum um desígnio: anunciar a boa nova. Domingo, às 2h30 da tarde, Besorá. Você, que agora é um novo sócio da Canção Nova por débito automático, temos um recado importante para você. É preciso autorizar o seu primeiro débito. Funciona assim: o banco disponibilizará a autorização até 5 dias antes da data programada para a primeira doação. Autorize pelo aplicativo do banco, internet banking, caixas eletrônicos ou agências bancárias. Pronto! Se tiver dúvidas, não se esqueça, estamos aqui para te ajudar. Todos os dias temos inúmeros compromissos, mas o compromisso mais importante do dia é com o Senhor. O contato diário com as Sagradas Escrituras nos proporciona uma profunda intimidade com Deus, pois somos alcançados pelo seu amor, que transforma os corações tocados pela sua misericórdia. Nas Sagradas Escrituras, podemos buscar a cada dia um encontro com Deus. Setembro, mês da Bíblia. O Senhor se torna íntimo dos que o temem e lhes manifesta a sua aliança. Salmo 24, versículo 14. Hoje muitas pessoas ignoram como se proteger espiritualmente e, sem perceber, permitem que forças ruins entrem em suas casas, destruindo as suas famílias. Por isso eu reuni vários ensinamentos do Padre Rufus sobre cura e libertação no livro Eu Lhes Trago Melhora e Cura. Uma obra com ensinamentos simples, mas poderosos. Adquira o seu. Hoje o tempo esteve nublado por aqui, com chuviscos no decorrer do dia e temperaturas baixas. Esse tempo, será que vai continuar assim no Sudeste? Yara Naires, boa noite para você, conta pra gente. Olá, Reinaldo, boa noite para você também, Adriana e a todos que nos acompanham. A frente fria, mesmo mais distante da região, ainda influencia o tempo aqui no Sudeste, o que favorece as condições para chuva em São Paulo, sul de Minas Gerais e no centro-sul do Rio de Janeiro, sendo mais forte e intensa no litoral paulista. O volume pode bater os 36 milímetros na região litorânea do Rio de Janeiro e 16
em São Paulo. A capital mais fria amanhã será São Paulo, com registro de 13 graus logo pela manhã e no decorrer do dia não passa dos 17 graus. A chuva segue também no sul, nessas áreas em azul dos 3 estados, sendo mais forte no interior do Paraná, onde as temperaturas variam de 10 a 13 graus na capital. Nas demais regiões, não há grandes alertas. Chove fraco no Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, em áreas da costa do Nordeste e também no Amazonas, Acre e em Rondônia. Nestas áreas, a chuva não vai dar trégua e, mesmo assim, o tempo continua abafado, com máximas que atingem os 34 graus em Cuiabá, também em Manaus e 28 graus em Salvador. Reinaldo, Adriana, volto com vocês. Obrigada, Yara. Fiéis católicos de todo o país celebram hoje a festa da exaltação da Santa Cruz, sinal da esperança cristã a levar a fé e a dignidade de sermos chamados filhos de Deus. Emerson Tersigni traz mais informações. Para a gente falar mais sobre este assunto, eu vou conversar neste momento com o diácono Nelson Corrêa, que é membro da comunidade Canção Nova. Diácono, obrigado por aceitar o nosso convite. Essa festa tem muito a ver também com a história do Santuário do Pai das Misericórdias, é isso mesmo? Tem tudo a ver com aquele que pensou e sonhou, que é Padre Jonas Abib. Como ele diz, né? Na Canção Nova, nada é coincidência, tudo é providência. Eu trabalhava aqui do lado, no grupo de amigos aqui do lado, na sede. Um dia quebrou o guindaste, o outro dia não deu certo, sei que não foi dando certo. E tentavam subir. E que dia que deu certo? Dia 14 de setembro. Não é que o cara do MUC lá do trator era católico, vou subir nesse dia, não, ninguém sabia. Mas exatamente no dia da Santa Cruz, foi possível subir a cruz que está em cima aqui do Santuário Pai das Misericórdias. Quando eu soube disso, eu vim correndo. E quem já estava aqui? O senhor Jonas Abib, já olhando ali, né, contemplando esse sinal para nós. E essa cruz é um sinal muito grande. Quem vem do Rio de Janeiro, quem vem de São Paulo, quem vem de Minas. Inclusive tem a história do rapaz que entrou aqui, que ia cometer suicídio na Dutra, terminado o noivado, e entrar com o carro na contramão na Dutra, e viu a cruz, e veio atrás da cruz aqui. E depois saiu daqui com a vida recuperada. Obrigado, diácono Nelson, mais uma vez pela sua participação. Resta dúvidas, uma história muito bonita, então fica o convite para que você, peregrino, venha ao Santuário do Pai das Misericórdias e contemple a cruz, sinal supremo de amor do Cristo para todos nós, não só hoje, mas todos os dias. De Cachoeira Paulista, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias. A cruz de Jesus é, para os católicos, um sinal poderoso de esperança e de vida plena. Nos ensina quem somos e qual é a nossa dignidade, o nosso valor. A cruz é o símbolo da reconciliação. E a Canção Nova também celebra a exaltação da Santa Cruz de Cristo. Esta é uma obra de evangelização construída pela misericórdia com a ação de sócios e benfeitores e está a serviço da Igreja e do Papa. Vejam só, nós estamos com 38% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. A Canção Nova conta com você. Obrigado por sua fidelidade. Quando olhamos para Jesus pregado na cruz, contemplamos o sinal do infinito amor de Deus pela humanidade. O Cristo que se ofereceu como sacrifício para a nossa salvação. A festa teve origem em 14 de setembro de 320 d.C., quando Santa Helena, imperatriz de Constantinopla, encontrou o madeiro em que Jesus foi crucificado. Exaltar a Santa Cruz, ela é muito importante. Eu gostaria de usar um exemplo. O ser humano, quando comete o primeiro pecado, lá em Adão e Eva, ele perde o horizonte de alteridade com Deus. Então era como se o ser humano se encurvasse sobre si mesmo. E quando a cruz é levantada, né, e a gente olha para a cruz, isso nos obriga também a tirar o olhar de nós mesmos e ter uma referência, restabelecer um horizonte, uma alteridade com o próprio Deus que é o centro da nossa vida. Por muito tempo, a cruz foi símbolo de condenação e humilhação, mas a oferta amorosa de Jesus mudou este significado. Hoje o madeiro é sinal de esperança e salvação. É expressão do amor de Deus por cada um de nós.
A cruz, quando Jesus passa por ela, ela traz uma crise terrível para a comunidade cristã, mas depois, na força da ressurreição, na força do Espírito, essa cruz, que era evitada, que era vergonha para todos, vai se tornando o símbolo principal da nossa fé. Para mim, representa um sinal de paz, de luta e de conquistas e vitória. Exaltar a cruz de Cristo é celebrar a certeza da vida, a vitória do bem sobre o mal e da luz sobre as trevas. Pela verdade da cruz, é possível enfrentar dificuldades. A finalidade da nossa vida, o fim da nossa vida, não é o sofrimento, não é a cruz, embora a cruz é importante e indispensável, mas depois da cruz vem a ressurreição. E é nesse horizonte que a gente tem que ter os olhos fixos para não esmurecer, para não desanimar nos momentos das nossas paixões. Nossa vida é uma cruz, mas se você carregar ela com alegria, com devoção, você chega lá no céu. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens na internet. Vá lá, acesse noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir das 9 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização. Uma ótima noite para você. Boa noite. Paz para você.